Você já se perguntou como um jovem pastor se tornou o maior rei de Israel? Ou por que Deus rejeitou um rei escolhido por ele mesmo? O que podemos aprender com as quedas e triunfos de Saul e Davi? E o que a trajetória de Samuel nos ensina sobre chamado e obediência? O livro de 1 Samuel é um dos relatos mais fascinantes das Escrituras. Nele, vemos o nascimento da monarquia em Israel, o confronto épico entre Davi e Golias, a trágica descendência de Saul e a ascensão de um rei segundo o coração de Deus. Mas, mais do que uma narrativa histórica, esse livro traz lições profundas sobre liderança, obediência e o agir soberano do Senhor. Agora, nós vamos explorar cada detalhe desse livro extraordinário, desvendando seus mistérios, sua conexão com toda a Bíblia e suas aplicações para a nossa vida hoje. Se você deseja se aprofundar na palavra de Deus e ser um instrumento em suas mãos, então esse estudo é imperdível. Prepare-se para uma jornada transformadora. Compartilhe esse vídeo, ative as notificações e venha comigo caminhar através deste maravilhoso livro. Antes de começarmos, eu gostaria de convidar vocês a investir numa formação sólida nas principais áreas do conhecimento: teologia, história, filosofia e política. Você pode fazer isso pagando um valor simbólico. Já são quase 500 aulas disponíveis com 16 e-books que facilitarão os seus estudos. A Bíblia Toda Academy está oferecendo 70% de desconto em um pacote exclusivo com todos os 7 cursos disponíveis. Isso significa que você terá acesso a um conteúdo riquíssimo que vai aprofundar seu conhecimento, fortalecer sua cosmovisão cristã e te preparar para ensinar outras pessoas com segurança e embasamento. Não perca tempo. Comece hoje mesmo essa jornada de transformação e invista no que realmente importa: o seu conhecimento. A história de 1 Samuel começa com uma cena de sofrimento e súplica. Ana, uma mulher israelita, sofria por não poder ter filhos. Na cultura antiga, especialmente entre os hebreus, a esterilidade era vista como uma desonra, pois os filhos eram considerados bênçãos de Deus e garantia da continuidade familiar. Seu marido, Elcana, tinha outra esposa, Penina, que constantemente a humilhava. Mas, ao invés de se desesperar, Ana se dirigiu ao único que podia transformar sua realidade: Deus. Em Siló, onde ficava o tabernáculo, o centro do culto a Deus naquela época, Ana derramou sua alma diante do Senhor, pedindo um filho e prometendo dedicá-lo inteiramente ao serviço divino. O sacerdote Eli, inicialmente, pensou que ela estava embriagada, pois era incomum ver alguém orando silenciosamente com tanto fervor. Mas ao perceber sua sinceridade, abençoou sua oração. Deus a atendeu e ela deu à luz a Samuel, cujo nome significa pedido ao Senhor. Este episódio nos ensina a importância da oração fervorosa e da confiança em Deus, mesmo quando tudo parece impossível. Ana não apenas orou, mas também cumpriu sua promessa entregando Samuel ao serviço do Senhor. Após deixar Samuel sob os cuidados de Eli no tabernáculo, Ana fez um cântico de louvor a Deus. Este cântico não é apenas um agradecimento pessoal, mas também uma profunda reflexão teológica sobre como Deus exalta os humildes e rebaixa os arrogantes. O tema da reversão divina, Deus derrubando os poderosos e elevando os fracos, será central em toda a narrativa de Samuel e culminará na ascensão do rei Davi. Enquanto Samuel crescia na presença do Senhor, a situação do sacerdócio se deteriorava. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram sacerdotes corruptos que roubavam as ofertas do povo e abusavam das mulheres que serviam no tabernáculo. Esse tipo de corrupção era uma afronta a Deus e um reflexo da decadência moral de Israel. A arqueologia revela que os povos vizinhos de Israel praticavam rituais religiosos que incluíam imoralidade sexual e corrupção nos templos. O que Ofni e Finéias faziam era uma contaminação do culto israelita com costumes pagãos. Deus então enviou um profeta para anunciar juízo sobre a casa de Eli.
Sua descendência seria removida do sacerdócio. A lição aqui é clara. Deus não tolera a corrupção espiritual, especialmente entre aqueles que deveriam liderar seu povo. Samuel ainda era um menino quando ouviu a voz de Deus pela primeira vez. Certa noite, ele escutou seu nome sendo chamado e, pensando que era Eli, foi até ele. Isso aconteceu 3 vezes, até que Eli percebeu que era Deus falando com o jovem. Ele orientou Samuel a responder: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Deus então revelou a Samuel a destruição iminente da casa de Eli. Na manhã seguinte, com receio, Samuel contou tudo a Eli, que aceitou a palavra do Senhor. Com o tempo, Samuel se tornou reconhecido em toda Israel como um profeta fiel. Esse evento marca uma transição. Deus não fala mais apenas por meio dos sacerdotes, mas levanta profetas para guiar o povo. Samuel será o elo entre o período dos juízes e o início da monarquia israelita. A lição espiritual desse capítulo é sobre sensibilidade à voz de Deus. Como Samuel, devemos estar prontos para ouvir e obedecer ao Senhor. Israel entrou em guerra contra os filisteus, inimigos ferozes que habitavam a região da atual faixa de Gaza. Após uma derrota inicial, em que 4.000 homens foram mortos, os israelitas decidiram trazer a Arca da Aliança para o campo de batalha, acreditando que sua presença lhes garantiria a vitória. Ofni e Finéias levaram a arca, mas ao invés de um triunfo, Israel sofreu uma derrota ainda maior. 30.000 soldados morreram. Ofni e Finéias foram mortos e a Arca da Aliança foi capturada pelos filisteus. Eli estava sentado numa cadeira perto da entrada, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela Arca de Deus. Ele tinha 98 anos e seus olhos estavam tão escurecidos que ele já não podia ver. Quando Eli recebeu a notícia de que seus 2 filhos foram mortos, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Sua nora, ao saber da tragédia, deu à luz prematuramente e nomeou seu filho de Icabode, que significa "a glória se foi de Israel". A captura da arca mostra que a presença de Deus não pode ser manipulada como um amuleto. A fé verdadeira não está em objetos religiosos, mas na obediência ao Senhor. Os filisteus levaram a arca para Asdod e a colocaram no templo de Dagon, seu principal deus. Mas na manhã seguinte, encontraram a estátua de Dagon caída diante da arca. Ao levantá-la, no outro dia, ela estava novamente caída, agora com a cabeça e mãos quebradas. Além disso, os filisteus foram atingidos por uma praga terrível. O Senhor os assolou com hemorroidas, tanto em Asdod como nos seus arredores. A presença da arca, que deveria ser uma bênção para Israel, se torna uma maldição para os filisteus. Isso demonstra que Deus não é apenas o Deus de Israel, mas o único Deus verdadeiro que julga todas as nações. A arqueologia confirma que Dagon era um deus cultuado pelos filisteus e outros povos do Oriente Próximo. Os templos de Dagon eram locais de grande importância política e religiosa, e o fato de sua estátua ser derrubada mostra que o Deus de Israel era superior a qualquer divindade pagã. Diante do grande sofrimento, os filisteus decidiram retirar a arca de Asdod, levando-a para Gate. Mas a mão do Senhor veio contra Gate, ferindo aos homens, desde o pequeno até o grande, com tumores nas partes íntimas, o que é traduzido em muitas Bíblias como hemorroidas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: "Transportaram para nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo." E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: "Enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia mortal vexame em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali." E os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas que o clamor da cidade subiu até o céu. Após 7 meses de pragas e aflições, os filisteus reconheceram que manter a Arca da Aliança entre eles só trazia destruição.
Buscando uma solução, consultaram seus sacerdotes e adivinhos, que sugeriram enviá-la de volta a Israel com uma oferta de reparação. 5 figuras de ouro em forma de tumores e ratos, representando as pragas que haviam assolado suas cidades. A arca foi colocada em uma carroça nova, puxada por 2 vacas sem condutor. Se as vacas seguissem diretamente para Israel, isso confirmaria que a praga era realmente um juízo divino. Milagrosamente, os animais seguiram diretamente para Bet-Semes sem hesitar, provando que a calamidade vinha de Deus. Os israelitas, cheios de alegria, sacrificaram as vacas em adoração, mas alguns olharam dentro da arca, desrespeitando sua santidade, e foram mortos pelo Senhor. Com temor, enviaram a arca para Quiriat-Jearim, onde ficaria por 20 anos. Esse episódio reforça que Deus não pode ser tratado com leviandade. Sua presença é santa e exige reverência. Por 20 anos, Israel viveu uma crise espiritual, sentindo a ausência de Deus. Samuel, agora líder espiritual da nação, conclamou o povo ao arrependimento. Ele exigiu que abandonassem os ídolos, especialmente os Baalins e os postes sagrados de Azerá, cultuados em práticas pagãs dos cananeus. O povo atendeu ao chamado e se reuniu em Mispá para buscar a Deus em jejum e oração. Os filisteus, ao saberem desse grande ajuntamento, marcharam contra Israel. O povo, agora ciente de sua dependência do Senhor, clamou a Samuel que intercedesse. Enquanto Samuel oferecia um sacrifício, Deus enviou um forte trovão que semeou o caos entre os filisteus, permitindo a vitória de Israel. Para marcar esse evento, Samuel ergueu uma pedra chamada Ebenezer, que significa "Até aqui nos ajudou o Senhor". As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas desde Ecrom até Gate, e até os territórios ao redor delas Israel tirou das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou Israel durante todos os dias de sua vida. Esse capítulo nos ensina que o verdadeiro avivamento exige arrependimento genuíno e compromisso com Deus. Ele luta por aqueles que confiam nele. Já idoso, Samuel nomeia seus filhos como juízes sobre Israel, mas eles são corruptos e desonestos. O povo, cansado da instabilidade e da ameaça constante de inimigos, pede um rei, desejando ser como as outras nações. Esse pedido desagrada Samuel, mas Deus diz que não é Samuel quem está sendo rejeitado, e sim o próprio Senhor, que era o verdadeiro rei de Israel. Deus instruiu Samuel a advertir o povo sobre as consequências da monarquia, pois o rei exigiria tributos, tomaria seus filhos para servirem no exército e governaria com autoridade sobre eles. Mesmo assim, os israelitas insistiram e Deus permitiu que tivessem um rei. Aqui vemos a tensão entre a soberania de Deus e os desejos humanos. Deus permite escolhas, mas também alerta sobre suas consequências. Às vezes, o que queremos não é o melhor para nós. Deus escolheu um homem da tribo de Benjamim chamado Saul. Ele é descrito como um jovem alto e de boa aparência, o tipo ideal de rei segundo os padrões humanos. A busca por jumentas perdidas leva Saul até Samuel, sem que ele soubesse que aquele encontro mudaria sua vida. Deus já havia revelado a Samuel que Saul seria o rei escolhido. Samuel recebeu Saul com honra e lhe deu uma porção especial na refeição, indicando seu chamado divino. No dia seguinte, Samuel ungiu Saul, confirmando que ele seria o líder de Israel. Saul não buscava o trono, mas Deus o escolheu para liderar seu povo. Após ungir Saul, Samuel deu a ele sinais que se cumpririam para confirmar sua chamada. Entre eles, o Espírito do Senhor viria sobre ele, capacitando-o para a liderança. E de fato, Saul profetizou entre um grupo de profetas, surpreendendo a todos que o conheciam. Samuel então reuniu o povo em Mispá para proclamar o novo rei. Por meio de um sorteio, Saul foi escolhido publicamente, mas quando procuraram por ele, descobriram que estava escondido. Isso revela sua insegurança e falta de confiança inicial. Saul foi então apresentado ao povo e sua aparência impressionou os israelitas, que o aceitaram como rei. No entanto, alguns homens desprezaram Saul, questionando sua capacidade de liderar.
Esse capítulo nos mostra que mesmo quando Deus nos chama, podemos ter dúvidas e inseguranças, mas é Ele quem capacita aqueles que escolhe. Logo no início do reinado de Saul, surgiu uma grande crise. Naás, rei dos Amonitas, cercou a cidade de Jabe-Gileade e propôs um acordo humilhante. Ele só faria paz se os israelitas permitissem que ele arrancasse o olho direito de cada um deles. Os anciãos pediram 7 dias para buscar socorro e enviaram mensageiros por todo Israel. Quando Saul recebeu a notícia, o Espírito de Deus se apoderou dele e sua ira foi despertada. Ele convocou o exército de Israel de maneira dramática, enviando partes de bois cortados como advertência a todos que não comparecessem à batalha. Com um exército de 330 mil homens, ele atacou os amonitas de surpresa e os derrotou completamente. Essa vitória fortaleceu a posição de Saul como rei e levou Samuel e o povo a renovarem sua aliança com Deus em Gilgal. Aqui vemos a mão do Senhor agindo poderosamente sobre aquele a quem ele mesmo escolheu. Deus capacita cada um de nós para a obra que ele tem para as nossas vidas. Com Saul estabelecido como rei, Samuel fez um discurso de despedida ao povo. Ele reafirmou sua integridade, lembrando que nunca explorou ninguém nem se corrompeu. Depois relembrou a história de Israel e como Deus sempre enviou libertadores quando o povo clamava a ele, mas também como eles continuamente se afastavam do Senhor. Samuel advertiu que o pedido por um rei foi, na verdade, uma rejeição ao governo direto de Deus. Como prova de que estavam errados, Samuel clamou a Deus, que enviou uma forte tempestade fora de época, aterrorizando o povo. Eles então reconheceram seu pecado e pediram intercessão. Samuel assegurou que Deus não abandonaria seu povo, mas advertiu que a fidelidade a ele seria essencial para o sucesso da nação. Esse capítulo nos ensina que mesmo quando erramos, Deus está disposto a nos perdoar e guiar se nos voltarmos sinceramente a ele. Saul enfrentou um novo desafio. Os filisteus reuniram um exército numeroso contra Israel e o povo, tomado pelo medo, começou a desertar. Samuel havia dito a Saul para esperar 7 dias para que ele chegasse e oferecesse sacrifícios ao Senhor. Mas vendo seu exército se dispersar, decidiu agir por conta própria e ofereceu o sacrifício. Assim que terminou, Samuel chegou e o repreendeu severamente. Ele disse que, por não ter obedecido a Deus, seu reino não seria estabelecido para sempre e Deus buscaria um homem segundo o seu coração. Aqui aprendemos que a impaciência e a desobediência podem ter consequências graves. Deus nunca busca habilidades humanas, mas um coração que confia e obedece. Enquanto o exército de Israel estava em desvantagem contra os filisteus, Jonatas, filho de Saul, tomou uma atitude ousada. Sem contar ao pai, ele e seu escudeiro atacaram um destacamento inimigo, confiando que Deus podia dar a vitória, independentemente do número de soldados. Deus respondeu à fé de Jonatas e semeou confusão no acampamento filisteu. Ao perceber isso, Saul convocou seu exército para o ataque e a vitória foi alcançada. No entanto, Saul fez um voto insensato, proibindo que seus soldados comessem até o fim da batalha. Jonatas, sem saber da proibição, comeu mel e recuperou suas forças. Quando Saul descobriu, ele quis punir o próprio filho, mas o povo interveio e impediu que Jonatas fosse morto. Esse episódio mostra o contraste entre a fé de Jonatas e a falta de sabedoria de Saul. A fé agrada a Deus, mas decisões impensadas podem trazer consequências desnecessárias. Deus deu a Saul uma missão clara: destruir completamente os amalequitas, incluindo seus rebanhos. Mas Saul poupou Agag, o rei dos amalequitas, e o melhor do gado, justificando que queria oferecer sacrifícios ao Senhor. Quando Samuel confrontou Saul, ele tentou se justificar, mas Samuel declarou a famosa frase: a obediência é melhor do que o sacrifício. Deus rejeitou Saul como rei, pois ele rejeitou a palavra do Senhor. Saul, arrependido, pediu perdão, mas sua rejeição foi definitiva. Samuel então matou Agag e partiu, não voltando mais a ver Saul. Esse capítulo nos ensina que a obediência parcial é desobediência.
Deus deseja corações submissos, não apenas rituais religiosos. Após a rejeição de Saul, Deus ordenou que Samuel fosse à casa de Jessé, em Belém, para ungir um novo rei. Samuel, temeroso da ira de Saul, obedeceu a Deus e seguiu para Belém sob o pretexto de oferecer um sacrifício. Diante dos filhos de Jessé, Samuel inicialmente se impressionou com a aparência de Eliabe, mas Deus o corrigiu. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Depois de passar por todos os filhos presentes, Samuel perguntou se havia mais algum. É então que Davi, o mais jovem e pastor de ovelhas, é chamado e ungido. O Espírito do Senhor se apoderou dele, enquanto o Espírito de Deus se retirou de Saul, sendo substituído por um espírito maligno. A fama de Davi como músico chegou até o rei, e Davi é chamado para tocar harpa e aliviar o tormento de Saul. Aqui vemos que Deus escolhe com base no coração e não na aparência ou posição social. Os filisteus desafiam Israel novamente e um gigante chamado Golias provoca o exército de Saul por 40 dias, sem que ninguém tenha coragem de enfrentá-lo. Davi, ao levar mantimentos para seus irmãos no campo de batalha, ouviu o desafio e se indignou. Ele se ofereceu para lutar, confiando não em sua força, mas no nome do Senhor dos Exércitos. Davi recusou a armadura de Saul e enfrentou Golias apenas com sua funda e 5 pedras. Com um único lançamento, ele atingiu a testa do gigante, derrubando-o e matando com a própria espada do inimigo. Esse episódio mostra que a verdadeira vitória vem da confiança em Deus, não em armas ou poder humano. A coragem de Davi nos ensina que a fé supera qualquer obstáculo. Após a vitória sobre Golias, Davi se torna um herói nacional. O povo celebra seu feito e mulheres cantam. Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Isso desperta ciúmes em Saul, que passa a temer Davi. Saul tentou afastar Davi, promovendo-o a comandante do exército. No entanto, Deus concedeu sucesso a Davi, aumentando ainda mais a admiração do povo. Em uma tentativa traiçoeira, Saul ofereceu sua filha Mical como esposa, esperando que Davi caísse em uma armadilha ao enfrentar os filisteus para conquistar seu dote. Mas Davi triunfou e se casou com Mical. Esse capítulo nos ensina que a inveja e o medo levam à destruição. Saul, em vez de reconhecer a mão de Deus sobre Davi, escolheu lutar contra os planos divinos. A inveja de Saul se transformou em desejo de morte. Ele ordenou que Davi fosse assassinado, mas Jonatas, filho do rei e grande amigo de Davi, intercedeu por ele e conseguiu que Saul o poupasse temporariamente. No entanto, Saul logo retomou sua perseguição. Mical ajudou Davi a fugir, enganando os soldados do rei. Ele buscou refúgio com Samuel em Ramá, onde Deus interveio de maneira sobrenatural. Os soldados enviados por Saul e até o próprio rei são tomados pelo Espírito de Deus e começam a profetizar, incapazes de prender Davi. Aqui vemos que quando Deus protege alguém, nenhum inimigo pode prevalecer. A fidelidade de Jonatas e Mical também destaca a importância da lealdade, mesmo em tempos de perseguição. Davi percebeu que Saul não desistiria até matá-lo. Ele se encontrou secretamente com Jonatas e juntos elaboraram um plano para testar as intenções do rei. Durante um banquete, Jonatas percebeu a ira de Saul quando este percebeu a ausência de Davi e tentou até mesmo matar seu próprio filho por defendê-lo. Jonatas comunicou a Davi que sua vida estava em perigo, despedindo-se dele com grande tristeza. Eles fizeram um pacto de amizade eterna, mostrando um exemplo raro de lealdade e amor fraternal nas Escrituras. Esse capítulo nos ensina sobre o valor da amizade verdadeira, que transcende interesses pessoais e desafios. Davi, agora um fugitivo de Saul, foi até o sacerdote Aimeleque, em Nob. Com fome e sem armas, ele recebeu os pães consagrados e a espada de Golias. Esse episódio demonstra a provisão divina em momentos de necessidade, além de ressaltar o princípio de que a misericórdia é mais importante do que a lei ritualística, como Jesus citaria em Mateus 12, versículo 3 a 4. Em seguida, Davi buscou refúgio entre os filisteus em Gate, mas foi reconhecido. Para escapar, fingiu-se de louco diante do rei Aquis.
Davi refugiou-se na caverna de Adulão, onde homens endividados e amargurados se juntaram a ele, tornando-se seu exército. Isso mostra como Deus transforma os rejeitados em instrumentos do seu propósito. Enquanto isso, Saul, tomado pela paranoia, ordenou a morte dos sacerdotes de Nob, acusando-os de conspirar com Davi. Doeg, um edomita traiçoeiro, executou a ordem, exterminando Aimeleque e sua família. Esse ato cruel mostrou como a rejeição de Deus fez de Saul um rei instável e assassino. Davi livrou a cidade de Keila dos filisteus, mas descobriu que seus próprios compatriotas estavam prontos para traí-lo, fazendo assim o desejo de Saul. Deus o orientou a fugir e Davi se escondeu no deserto de Zif. Jonatas o encontrou e reafirmou sua amizade e o reconhecimento de que Davi seria rei. Mais uma vez, Saul quase capturou Davi, mas uma invasão filisteia o obrigou a se retirar. Essa providência de Deus reforçou que ele governa sobre todas as situações e protege os seus escolhidos. Em um momento providencial, Davi encontrou Saul desprotegido numa caverna em En-Gedi. Seus homens veem isso como uma oportunidade para matá-lo, mas Davi se recusou a tocar no ungido do Senhor. Em vez disso, cortou um pedaço do manto do rei e depois o confrontou pacificamente, demonstrando sua inocência. Saul, temporariamente comovido, reconheceu que Davi era mais justo do que ele e profetizou que ele seria rei. Esse episódio mostra o caráter de Davi. Ele confia no tempo de Deus sem buscar atalhos por meio da violência. Samuel morreu e todos os filhos de Israel se juntaram e o prantearam. E o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e foi ao deserto de Parã. Davi e seus homens pediram provisões a Nabal, um homem rico e insensato, que os tratou com desprezo. Davi, irado, preparou-se para atacar, mas Abigail, esposa de Nabal, interveio com sabedoria e humildade. Sua atitude evitou um derramamento de sangue e convenceu Davi a confiar na justiça de Deus. Pouco depois, Nabal morreu e Davi tomou Abigail como esposa. Esse episódio ressalta a importância da sabedoria, do autocontrole e da confiança na justiça divina. Mais uma vez, Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas se recusou a levantar a mão contra o ungido do Senhor. Ele invadiu o acampamento de Saul à noite e pegou sua lança e jarro de água como prova de que poderia tê-lo matado. Ao confrontá-lo de longe, Saul mais uma vez reconheceu sua culpa e abençoou Davi. Esse episódio reforçou o caráter de Davi e sua confiança no tempo de Deus para sua ascensão ao trono. Davi, ainda fugindo de Saul, decidiu buscar refúgio entre os filisteus e se estabeleceu em Ziclag. Ele enganou o rei Aquis, fingindo lealdade, enquanto atacava os inimigos de Israel. Isso demonstrou sua astúcia, mas também evidenciou a tensão entre confiar plenamente em Deus ou buscar segurança por meios humanos. Diante de uma nova ameaça filisteia, Saul, desesperado pela ausência de direção divina, buscou uma médium para tentar falar com Samuel. O profeta, agora morto, surgiu e predisse sua derrota e morte. Esse episódio mostra o completo afastamento de Saul de Deus e a consequência de sua desobediência. Deus já não respondia a ele por meio de sonhos, profetas ou Urim. Os filisteus se prepararam para guerrear contra Israel, mas os príncipes filisteus desconfiaram de Davi e exigiram que ele não participasse da batalha. Assim, Davi foi poupado de lutar contra seu próprio povo. Esse episódio evidencia a providência divina, protegendo Davi de um dilema moral e político. Enquanto Davi estava ausente, os amalequitas atacaram Ziclag e capturaram as famílias de seus homens. Davi buscou ao Senhor e, com um pequeno exército, perseguiu os inimigos e resgatou todos os cativos. Essa vitória confirmou a liderança de Davi e sua confiança na direção de Deus. A guerra contra os filisteus chegou ao seu trágico clímax. Israel foi derrotado e Saul, vendo que a batalha estava perdida, cometeu suicídio para evitar ser capturado. Seus filhos, incluindo Jonatas, também morreram. Os filisteus profanaram seus corpos, mas homens de Jabes de Gileade resgataram os restos mortais e lhes deram um sepultamento digno.
O livro de 1 Samuel nos ensina profundas verdades sobre a soberania de Deus, o perigo da descendência e a importância de um coração íntegro. Algumas lições que podemos aplicar à nossa vida é que a fidelidade de Deus nunca falha. Ele cumpre suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Também aprendemos que a obediência vale mais do que sacrifícios. Como vimos na rejeição de Saul, Deus valoriza um coração submisso à sua vontade. O caráter é mais importante que a aparência. Davi, um simples pastor, foi escolhido por Deus porque tinha um coração reto. Devemos esperar no tempo de Deus. Assim como Davi não tomou atalhos para alcançar o trono, precisamos confiar que Deus age no momento certo. Buscar a Deus é essencial. A ruína de Saul começou quando ele parou de ouvir e de confiar no Senhor. O fim deste livro de 1 Samuel nos deixa com um contraste marcante. De um lado, Saul, um rei que rejeitou a vontade de Deus e terminou em desespero. Do outro, Davi, um homem segundo o coração de Deus, pronto para assumir o trono de Israel. Que possamos escolher o caminho da obediência e confiança no Senhor. Se você gostou do vídeo e deseja aprender a Bíblia e a história do cristianismo com profundidade, essa é a sua oportunidade. Através dos nossos cursos, você vai caminhar pelas 4 principais áreas do conhecimento: a teologia, a história, a filosofia e a política, tendo acesso a tudo o que você precisa para desenvolver uma vida intelectual sólida, pagando muito pouco por isso. Não perca essa oportunidade de adquirir os nossos cursos com 70% de desconto. São 7 cursos com quase 500 aulas e com 16 e-books interativos já disponíveis. Ao adquirir qualquer um de nossos cursos, você garante acesso vitalício, podendo estudar no seu ritmo e revisitar o conteúdo sempre que precisar. Mais do que um investimento pessoal, esse conhecimento abençoará toda a sua casa, trazendo clareza, edificação e crescimento espiritual para você e sua família. Aprofunde-se na palavra, prepare-se para ensinar, fortaleça a sua fé. Garanta agora mesmo seu acesso exclusivo, tá bom? Chegamos ao final de mais um vídeo. Dê o seu like e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam conhecer o canal e estudar a Bíblia e a história do cristianismo aqui conosco. Uma exclusividade aqui do canal A Bíblia Toda. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.